Bem-vindos, boa noite. Bem-vindos a mais um ITK Conecta. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Conecta é uma série de lives que nós fazemos todas as semanas. Geralmente às terças e quintas. Com a questão dos feriados, essa semana nós fizemos na segunda, uma com a Carla, estamos fazendo hoje. A gente sempre procura trazer um tema para refletir com vocês, algo que vocês queiram falar sobre, um assunto que vocês achem importante que a gente converse um pouco. Não é uma aula, é uma conversa, um bate-papo sobre algumas questões. E muitas pessoas nos mandaram mensagens perguntando e pedindo para que a gente falasse um pouco mais sobre a meditação, sobre dúvidas da meditação, porque muitas vezes na meditação a gente não tem muitas oportunidades de tirar dúvidas sobre a meditação. Então nós fizemos essa live hoje para falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se o Rafael já está aqui, pera lá. Aqui. Aqui. Oi, Rafa. Tudo bem? Bem, e você? Deixa eu ajeitar aqui o meu celular. Pronto, agora tá bom. Eu estava explicando para o pessoal que está vindo pela primeira vez o que é o ITK Conecta. Essa live, na verdade, até algumas pessoas já estavam esperando, até me cobrando no direct. Da última vez que eu estive na meditação, como o Bruno falou, a gente recebe muito, durante a meditação, muitas pessoas nos comentários perguntam se pode meditar deitado, para que isso, para que aquilo, enfim. E aí eu combinei com as pessoas que a gente faria uma live para falar. Exatamente hoje, para tirar as dúvidas sobre a meditação, né? A gente recebeu algumas perguntas, porque a gente colocou a caixinha de perguntas no Instagram do Instituto. Eu tô com algumas aqui, vocês enviaram bastante perguntas. E durante a live, se vocês quiserem, podem ir mandando aqui nos comentários também, que a gente vai respondendo o que der. O tempo é curto, né? Porque a gente tem a programação intensa de lives nesses dias por conta da Meditação Kids e logo em seguida da meditação. Então a gente fica meia horinha com vocês hoje. Mas a gente responde o que for possível. Eu acho que hoje realmente o objetivo da live é muito mais essa interação do que realmente a gente falar algo. Muito bom. Então vamos lá, Rafa. Acho que a gente pode ir direto para as perguntas, né? E o que for surgindo, vocês vão mandando aqui para a gente. Hoje é um bate-papo mesmo sobre esse assunto. Eu acho uma das coisas que eu queria, na verdade, começar falando, que não estão nas perguntas, a meditação, eu falo, está na moda, né? Já, nem falaria desse ano, eu acho que com a pandemia, muitas pessoas, e aí a gente vê isso até pelo Instituto, lógico, mas muitas pessoas conseguiram encontrar o recurso e usar o recurso da meditação, né? Ela está na moda, lógico, porque funciona, né? Que nada que é ruim entraria na moda. Mas a meditação já existe há muito tempo, né? E no começo, o Bruno pode até falar um pouco mais sobre isso, no começo ela era uma técnica muito ligada à religião, né? Ela estava muito ligada às religiões, ela surgiu dentro das religiões, mas hoje, e aí para as pessoas que querem se aprofundar mais, já existe uma série de trabalhos científicos, pesquisas, que comprovam os benefícios da meditação. Então, a gente, de repente, não sei, o Bruno tem alguns nomes, eu acho, que ele pode até deixar de trabalhos científicos, literatura, que possam ajudar a exemplificar um pouco mais as questões da meditação. Agora, independente de trabalho científico ou não, eu não sei quantas das pessoas que estão aqui hoje já meditaram, né? Seja com a gente nas lives de meditação, seja
por aplicativos, que hoje também tem alguns. Se você já meditou, provavelmente você já percebeu qual é o benefício da meditação para você. E aí, isso que eu acho que é muito importante. Então, vamos conversar em cima disso. Só queria deixar isso claro, porque isso não apareceu. Geralmente é uma coisa que aparece. Da origem da meditação, de como funciona, mas essa foi uma pergunta que não teve. Muito bom. Vamos lá. Vamos direto para as perguntas? Vamos direto para as perguntas, Rafa. Acho que podemos caminhar. Então, vamos lá. Como sabemos que estamos em meditação? Quer responder, Rafa? Pode começar, que eu já falei bastante. Vamos lá. A meditação ela nos leva para um estado de consciência um pouco diferente. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Algumas pessoas têm a sensação, por exemplo, de extremo foco, extremamente concentrado naquilo que está acontecendo. Ela pode, por exemplo, se é uma meditação para observar a respiração, ela pode perceber que o foco dela está exatamente ali. Toda a concentração está ali. Isso é um exemplo de estado meditativo. Muitas vezes, a pessoa, durante a meditação, ela pode entrar em contato com memórias, por exemplo, com coisas que, às vezes, não tem nada a ver com aquele contexto. De repente, me lembrei de uma situação, isso aconteceu e me remeteu para esse lugar. É algo diferente deste tempo, aqui é um outro momento, te leva para outro lugar. Muitas vezes você tem uma sensação assim de... Sabe aquela sensação de que você está... Quando você está dirigindo e de repente você percebe que chegou no lugar e daí você pensa, nossa, mas como que eu cheguei aqui? Eu nem percebi e de repente já estou aqui. Muitas vezes é essa sensação também na meditação de, nossa, como é que eu cheguei aqui? Parece que eu dormi, eu não sei se eu dormi, se eu cochilei ou se eu entrei num estado diferente. Então, esses são alguns exemplos. Eu não sei se eu respondi, Rafa. O Rafa pode fazer algum complemento, mas esses são alguns exemplos que mostram que você está em meditação, nesse estado que é um pouco alterado de consciência. Não é um estado inconsciente, mas é um estado que a gente chama de consciência expandida, de expansão de consciência. Eu acho que essa é sem dúvida uma forma. Eu acho que vale a pena, tem até uma pergunta aqui, a gente vai falar nisso de novo, mas ressaltar que existem vários tipos de meditação, né? Existem meditações, muita gente durante as lives pergunta se pode fazer deitada. Tem meditações que podem ser feitas deitadas? Sim. Algumas meditações específicas para este fim de relaxamento, que provavelmente depois você vai dormir, né? Agora, existem meditações que são ativas, por exemplo, em que você vai estar se movimentando, fazendo alguma outra coisa junto com a meditação. E aí, como que eu gosto de definir, assim, como que eu sei se eu estou no estado meditativo ou não? Primeiro, lógico, como o Bruno falou, você está num estado expandido de consciência. Talvez isso fica muito difícil para você perceber qual que é essa transição desse estado que a gente chama o estado normal de consciência, que é o estado de alerta, onde a gente está no nosso dia a dia, para esse estado expandido. O ponto que eu gosto de colocar para as pessoas, que eu acho que é muito simples de perceber, é quando você consegue colocar o foco em uma coisa só. E aí, o começo de tudo isso que a gente fala para as pessoas, quando está começando a meditar, o mais fácil de se colocar o foco, eu acho, pelo menos, é na respiração. Você colocar a atenção na sua respiração. Desligar o foco do externo. Esse eu acho que é uma das evidências que você está em um estado meditativo, quando você consegue estar focado em uma única coisa. Seja, por exemplo, a sua respiração, ou de repente um mantra que você está fazendo, porque algumas meditações podem ser feitas com mantras. Essa eu acho que é uma das evidências que dá para você colocar que você está em um estado meditativo. Muito bom. E ressaltar, né, Rafa, que não tem fórmula para esse tipo de coisa, porque cada um sente de uma maneira. Algumas pessoas, por exemplo, relatam que enxergam cores, que enxergam luz,
por exemplo. É uma possibilidade. Tem algumas pessoas que dizem que escutam mensagens, por exemplo, que entram em contato com mensagens. Outras pessoas que têm muita sensação no corpo. Formigamento, às vezes muito frio, às vezes muito calor, às vezes transpiram demais. Então, não existe uma fórmula. Existe aquilo que funciona para você e aquilo que você demonstra nesse estado, né? Os exemplos que a gente deu aqui são exemplos de algumas coisas mais comuns que acontecem e algumas dicas para você poder perceber. E aí eu acho que tem até uma outra coisa que eu tô confuso, que eu vou tentando acompanhar as perguntas juntos aqui para anotar para vocês, mas vamos lá. Por exemplo, as pessoas têm uma tendência a achar que a meditação é você estar naquela posição sentada, com as perninhas cruzadas, as mãos em algum mudra, algo nesse formato, né? Mas se você, por exemplo, está contemplando a natureza e o seu foco está em contemplar a natureza, você pode estar num estado meditativo, sem necessariamente estar sentado com a perninha cruzada. Você pode estar meditando, por exemplo, ouvindo uma música, tomando banho. Não é necessariamente eu tenho que sentar para estar em estado meditativo. Não, você pode acessar o estado meditativo de outras formas, né? Não só sentado. E aí, para isso que eu acho que o foco é interessante. Porque quando você percebe que a sua atenção está só em uma coisa, seja contemplar a natureza, seja escutar a música, você sabe que você está num estado meditativo. Isso, porque você traz o foco para isso. Então, você pode estar em estado meditativo fazendo atividade física, por exemplo, correndo, Sim. nadando. Vou compartilhar com vocês uma das maneiras que eu gosto muito de ficar em estado meditativo, por exemplo, lavando louça. É algo que exige o meu foco, eu ponho atenção naquilo e estou com foco só naquilo. Então, para mim, é um estado meditativo, quando eu estou ali lavando a louça, por exemplo. Exige de mim essa concentração e esse foco. Sabe uma outra coisa que me veio aqui na cabeça enquanto a gente está conversando? Estão falando yoga. Yoga com certeza, que entra na atividade física. Agora, olha, fugiu agora. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta, mas olha, era importante. Bom, vamos para a próxima pergunta. Se voltar, eu falo. A próxima pergunta eu acho que é a clássica que aparece até nas lives. Mas por que não posso fazer deitada? Quer falar, Rafa? Vai falando que eu tô tentando lembrar aqui agora que eu fiquei encucado. Vamos lá, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E algumas pessoas têm opiniões sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre isso. Existem algumas meditações que são bastante importantes que você faça sentado, que você faça com a coluna ereta para manter esse centro, esse centramento, o alinhamento da coluna, para que possa existir esse fluxo de energia. Tá? Então, tem meditações específicas para isso e outras, como o Rafa falou, que são específicas para você fazer deitado, que vão te levar a um relaxamento a um tipo de situação. Eu sou muito da escola que diz que você conhece aquilo que é melhor para você. Então, de repente, eu oriento você a fazer uma meditação sentado. E, de repente, você faz deitado. E para você é muito bom. E funciona para você. Quem sou eu para dizer para você não faça deitado? Se é muito bom e se funciona para você. Agora, se você não tem nenhuma limitação física e pode experimentar fazer sentado, experimenta como é fazer sentado. Aí eu experimento como é fazer deitado. E aí eu vou percebendo que é bom para mim. E de vez em quando eu faço de um jeito, de vez em quando eu faço de outro. Então, são algumas situações, mas o que eu costumo dizer para as pessoas? Muitas vezes a pessoa quer fazer deitado. E daí a gente fala, experimenta como seria fazer sentado. Aí a pessoa fica sentada pensando que ela queria estar deitada. Mas isso é um saco, porque eu queria fazer deitado, porque eu não posso ficar deitado, porque falam que eu tenho que ficar sentado. Porque... De que adianta a meditação? Se você vai ficar com a cabeça lá preocupado que você queria estar deitado, que é um saco isso, que tem que falar que tem que fazer sentado, porque eu não posso fazer deitado. Então não adianta de nada. Então deita e faz deitado.
Agora, se você pode experimentar fazer sentado, seguindo a orientação, que nesse caso é de fazer sentado, se você pode experimentar, beleza. Não, para mim, eu tenho dores, eu preciso fazer deitado, eu me sinto mais confortável, assim, tá tudo bem também. Experimenta como funciona para você. Essa é a minha visão sobre isso, Rafa. Eu não sei o que você gostaria de falar sobre isso. Não, eu concordo. Até essa fala é a clássica que a gente recebe de pergunta na hora da meditação. Por que fazer sentado? Agora eu estou falando especificamente as meditações que a gente faz nas lives aqui do ITK. O objetivo da meditação, dessas que a gente faz, de novo, lembra que existem vários tipos, mas o objetivo é que a gente esteja consciente. Não é o objetivo relaxar e dormir, por exemplo. Por isso que a gente faz sentado. Para quê? Para que você possa sustentar a sua postura. E por isso que a gente bate de novo na questão da postura. Coluna ereta e o queixo alinhado. Isso é muito importante para que você possa sustentar. E aí, você fazendo ela deitado, a ideia é que você consiga expandir a consciência, né? Durante a meditação. O que não é, muitas vezes, o propósito de meditações que você vai fazer deitado. Muitas vezes, meditação que você vai fazer deitado é para relaxar e dormir. Não é para vir insights, não é para vir alguma percepção, nada disso. É realmente algo que você vai se acalmando, se acalmando, se acalmando e dormir. Então, especificamente nessa, do que a gente faz aqui nas lives, a gente pede para fazer sentado por conta disso. Agora, eu concordo 100% com o que o Bruno falou. E outro dia eu respondi isso para uma pessoa. Ela falou assim, eu não tenho condições de estar sentada. Eu tenho um problema físico, estou passando por uma cirurgia, não sei o quê, não posso me sentar. Então, eu não posso meditar? Não, não é que você não pode meditar. Você pode, da forma que você puder. Se é deitada, reclinada, não sei qual era o estado da pessoa. Mas faça do jeito que você pode, né? Se funciona para você, tá tudo certo, né? Eu estava falando hoje isso com uma cliente minha na nossa sessão de terapia. Eu falei para ela foi criada dentro da Igreja Católica, e aí tem muito enraizado algumas crenças da Igreja Católica, e aí ela falou assim, mas eu comecei a perceber benefícios da meditação, eu comecei a ler um livro sobre budismo e percebi umas coisas, e aí eu falei para ela, olha como isso é bonito, né? Por quê? Não é que você tem que invalidar a Igreja Católica ou invalidar budismo, meditação, qualquer outra coisa. Eles podem caminhar juntos. O que funciona da Igreja Católica para você, você usa. O que funciona da meditação para você, você usa. O que não funciona, você não precisa invalidar. Você apenas não usa, né? Então você faz da forma que for mais adequada para você. E aí, eu acho que é muito isso que o Bruno falou. Se funciona para você, se faz bem para você, tá tudo certo. Isso que é importante. Seja carinhoso com você. Respeite o seu corpo, respeite aquilo que você está sentindo e comece a observar, comece a perceber. E perceber quando realmente uma situação é mais confortável e às vezes também você está assim e daí você fala, nossa, como eu queria estar deitado. Aí de repente você percebe que aquilo é uma preguicinha chegando. Aí você observa e fala, oi preguicinha, que bom que você está aqui. E hoje eu vou continuar sentado aqui. Então você pode ter esse diálogo com você, você se conhece, você pode se respeitar. Eu dou um exemplo prático meu, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu durmo com muita facilidade. Então, meditação deitado para mim é um desafio, porque eu geralmente durmo. Geralmente eu durmo. Então, eu prefiro fazer sentado, porque quando eu estou deitado, eu cochilo, eu apago, eu acabo dormindo. Então, para mim, Bruno, eu prefiro fazer sentado. Aí eu vou fazer um curso de meditação uma vez, que tinha que ficar sentado direto no chão, com as pernas cruzadas. Para mim, é muito ruim, é muito desconfortável. Eu gosto de sentar com um apoio. Então, geralmente, eu faço sentado numa almofada, num puff ou numa cadeira. Porque sentar direto no chão, para mim, é muito incômodo. E daí, no curso, assim, você tem que fazer sentado no chão, porque não sei... E aquilo me incomodava. E tudo bem, eu respeitei porque era a proposta daquela situação. Mas não é o jeito que eu gosto de meditar hoje. Se eu posso escolher, quando eu posso escolher, eu
prefiro fazer com uma almofada, com um puff. Eu não gosto de fazer deitado no chão. É o que funciona para mim. Mas eu me permiti experimentar também formas diferentes, né? Para ver o que eu sinto. Eu acho que esse é o convite. Observa e percebe como você se sente. Vamos lá. Ansiedade pode melhorar com a meditação? Vocês podem responder. Acho que vocês podem responder melhor do que a gente. Ansiedade, a meditação pode ajudar na ansiedade? Então, a gente tem inúmeros depoimentos aqui. O que eu quero frisar nesse aspecto, e o Rafa colocou isso no começo, eu acho importante. Meditação não é remédio, meditação não substitui remédio, meditação não substitui tratamento. Algumas pessoas precisam de tratamento que seja psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Meditação não substitui essas coisas. Isso é importante deixar claro. A meditação pode ser uma ferramenta para contribuir para o seu processo. Existem estudos científicos que mostram, que apontam que existe uma possibilidade da meditação ajudar na redução da ansiedade, na redução dos níveis de estresse. São estudos, a gente ainda está começando com isso, tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser vista. E por que eu estou dizendo isso? Eu vejo muita gente, às vezes, no YouTube, em canais, batendo que meditação não é ciência, que meditação não é isso, não é aquilo. Não é mesmo. Ninguém aqui está dizendo que é. Agora, as pessoas, quando meditam e fazem a experiência, podem dizer, por elas próprias, como se sentem em relação a isso. E a gente recebe todos os dias inúmeros depoimentos de pessoas dizendo: a meditação me ajudou muito, me ajudou a sair do estado de sofrimento, me ajudou a reduzir a minha ansiedade, me ajudou com crise de pânico. São depoimentos. Isso é real, isso é verdadeiro. Agora, ninguém aqui está dizendo que meditação é ciência. Nós estamos dizendo que existem alguns estudos que começam a dar evidências de que a meditação pode contribuir. Mas não é tratamento, não é remédio, não substitui este tipo de coisa. Mas pode ser, na nossa opinião, uma excelente ferramenta para te ajudar. Então, acho que isso é importante, né, Rafa? Deixar claro. Mas vocês podem dizer muito mais do que nós, ou tanto quanto nós que praticamos também, porque antes de qualquer coisa nós somos praticantes, nós também experimentamos o quanto a meditação, por exemplo, para mim, me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Então, para mim, ajuda sim. Eu acho que é muito nessa linha que o Bruno falou. É um complemento, né? Eu acho que ajuda, sim, muito na questão da ansiedade. Agora, é lógico que é necessário uma questão aí de bom senso. Se você toma remédio, tem acompanhamento psiquiátrico ou mesmo psicólogo, não é que assim, eu vou largar tudo, agora eu vou meditar. Não, eu acho que a meditação pode ser um complemento para tudo isso. Ou dependendo do grau que você tá, aí eu acho que é possível levar só com a meditação. Eu lembrei que eu queria ter falado lá no começo. Por quê? Tem muito a ver com isso que a gente está falando agora. A meditação, ela vai trazer a gente para o momento presente, para o aqui e para o agora. Essa é uma outra evidência que você está no estado meditativo. Você não está vivendo lá no passado, não está vivendo no futuro, você está vivendo o momento presente. Este exato minuto, este exato segundo. E é lógico que o que gera ansiedade? Você ser projetado para o futuro, né? Muito grosseiramente falando. Mas geralmente a ansiedade está ligada a um medo de algo no futuro. Por isso você se sente ansioso, né? Dentro da perspectiva que a gente olha na psicologia transpessoal, que a gente coloca os sentimentos como sendo 4 sentimentos básicos: medo, tristeza, raiva e alegria. E a ansiedade, eu percebo ela, geralmente, a maioria das pessoas, muito ligada ao medo de algo no futuro. Por isso eu me sinto ansioso. E aí, a ansiedade, geralmente as pessoas descrevem com sensações realmente físicas. Aceleramento no peito, começa a transpirar, fica agitado, a respiração já começa a ficar mais ofegante. Então, por que eu percebo que a meditação pode ajudar? Porque ela vai trazer você para o momento presente, para o aqui e para o agora.
sem ficar pensando no amanhã, no que vai acontecer, se vai vir vacina, se vai ter pandemia, se não vai ter pandemia, enfim. Por isso eu acho que a meditação pode ajudar nessa questão da ansiedade. E era isso que eu queria ter falado no começo. Outra evidência é quando você consegue perceber que você está vivendo o momento presente e não o futuro ou o passado. Muito bom. Qual o melhor horário para meditar? Não sei. Qual que é o melhor horário para você? Aqui eu acho que é uma resposta muito simples. É o que a gente fala, já falou aqui hoje também. Não tem horário certo, tá? Meditação, eu falo, não tem contraindicação. Pode meditar 1000 vezes por dia que não vai ter problema. O horário que funcionar para você, né? Sem dúvida alguma. Aí eu falo, o Bruno pode até compartilhar, mas quando, por exemplo, eu não sei quantos de vocês aqui meditam às 6 e às 20, por exemplo. Talvez vocês percebam a diferença para as pessoas que meditam às 6 e às 20. Não sei se alguém acorda antes das 6 horas da manhã, mas, por exemplo, se você acordar e meditar logo em seguida, para mim, Rafael, é mais fácil. Porque o dia ainda não começou, então os meus pensamentos ainda não estão no trabalho, nas coisas, na rotina do dia a dia. Então eu consigo me concentrar mais fácil logo de manhã cedo quando eu acordo. Agora, muitas vezes, para mim, durante o dia, eu preciso parar e meditar um pouco para voltar pro centramento, pro aqui, pro agora e deixar a ansiedade, a agitação do dia a dia de lado um pouco. Então, não tem um horário correto. Geralmente, por exemplo, quando eu vou entrar para os meus atendimentos, vou atender, né, os nossos clientes, eu sento 2, 3 minutinhos antes, respiro, medito para acalmar, para estar no aqui e no agora. Então, não tem um horário correto, né? É o horário que você quiser. Eu gosto muito de meditar também na hora antes de dormir, porque ajuda a também desligar um pouco os pensamentos e ir ficando mais calmo e já entrar num estado de sono mais tranquilo, mais gostoso. É o horário que você quiser. Muito bom. Vamos lá. Quais os benefícios da meditação na escola para crianças? Os benefícios são muito parecidos, tanto para crianças quanto adultos. Então, mais uma vez, né, nós estamos falando de estudos que começam, são coisas novas, tem muita coisa a ser olhada, né? Alguns estudos apresentam, por exemplo, o aumento na questão do foco e da concentração. Porque a meditação, um dos princípios, se a gente for olhar em termos de princípio, é um treino de concentração. Coloca o foco na respiração, coloca o foco na respiração, observa os pensamentos, observa o sentimento, apenas observa, concentração, traz o foco para cá, traz o foco para cá. Então, aumento de foco, por exemplo, é uma das situações que as pessoas relatam que sentem. Diminuição dos níveis de ansiedade, as pessoas se sentem mais presentes, mais no eixo, mais centradas. Então, acho que basicamente são as maiores coisas que aparecem, né? Aumento de foco, diminuição da ansiedade, contribui no processo de autoconhecimento, de você poder entender um pouco mais do que você sente, ter mais recursos para falar, para conversar, para se relacionar com os outros. Então, da minha parte, eu queria apontar esses benefícios, Rafa. Eu acho que é muito como o Bruno falou, a gente está aí agora terminando, vai ter a meditação Kids, porque é lógico que a criança já tem que conseguir entender, né, compreender um pouco para fazer a meditação. Não dá para você colocar uma criança de 2 anos meditando. Mas qual que é o benefício, eu acho, na escola, por exemplo? E aí eu vou até ampliar, como o Bruno falou, para estudar, por exemplo, ler um livro, qualquer coisa do tipo. A partir do momento que você está no momento presente, você faz as coisas com outra qualidade de presença, com outro estado de presença. E aí, a pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: você faz melhor quando você tem, sei lá, 5 coisas para fazer ao mesmo tempo ou quando você tem uma coisa para fazer ao mesmo tempo? Como que você
se sai melhor. Eu acho que é isso que a meditação ajuda. A meditação te ajuda a concentrar naquilo que você tem que fazer. É óbvio que talvez você medite e logo tenha, sei lá, 3, 4 tarefas para serem cumpridas. Mas te ajuda a colocar o foco e a direcionar a energia para cada tarefa no momento. Então, e colocar o que precisa e o que não precisa. Porque muitas vezes não precisa fazer determinada coisa agora, pode esperar um pouquinho. Eu acho que é esse discernimento que ajuda a partir do momento que a gente está no momento presente. Muito bom. Eu acho que dá tempo da gente falar mais duas, né? Mais duas. Tem Vamos muita lá. pergunta, Rafa? Tem mais umas 4. Qualquer coisa a gente pode fazer outra na semana que vem também, né? Para responder todas. Sim, vamos ver. Qual é o benefício do Japamala? Essa a gente recebe bastante também. Algumas pessoas, hoje eu tô sem, mas algumas pessoas já viram, o Bruno geralmente usa até a meditação com mantras, a Carla tá sempre com o dela, eu uso um de pulseira. Eu gosto sempre, antes disso, de falar assim, bruxa aparece para quem acredita, né? Japamala são de pedras naturais. As pedras naturais, para quem acredita, elas têm propriedades e poderes. A minha, por exemplo, que eu uso, é uma de jade, e aí é verde, o jade, então ela traz o benefício da cor verde, da questão da cura, da proteção, do centramento. E aí tem uma série de japamalas. Você pode usar japamalas para ter as propriedades das pedras com você, que é, por exemplo, o meu caso, ou como muitas vezes o Bruno já fez na meditação, e aí são as japamalas, tem ou de 108 contas, ou as de 27, que são as menores, enfim, que você pode, como um terço, fazer mantras em cada uma das bolinhas, você vai fazendo um mantra. Então tem os mantras budistas, a gente muitas vezes pode usar palavras, né? E aí você vai contando cada bolinha um mantra que você está fazendo a meditação. É um estado meditativo. Eu não sei se o Bruno quer complementar. Muito bem, é exatamente isso, né? Os japamalas também podem ser de sementes, por exemplo, eles podem ser de madeira. Basicamente, porque quando a gente fala sobre Japamala, eu não gosto muito de entrar muito na questão de crenças em relação a isso, porque para cada um funciona de uma maneira. E o Rafa colocou muito bem. Se você acredita nisso, nas propriedades das pedras, por exemplo, isso pode trazer para você esse recurso, essa força. Aí eu não acredito em nada disso. Pode ser um recurso para você manter a concentração. Isso ajuda muito. Você conta a bolinha, você traz o foco para cá, traz o foco para cá. É o mesmo efeito de quando você conta nas pontas dos dedos. Às vezes a gente fala para vocês, conta na ponta dos dedos. Você traz a atenção e o foco para cá. Te ajuda a voltar para o momento presente e a mente não devagar. Então essas são opções. E para algumas pessoas que acreditam na propriedade disso, o Japamala pode se tornar para você um objeto de poder. Um poder que você atribui àquilo. Então, você coloca naquilo uma força, um poder. Então, por exemplo, eu posso usar o meu japamala comigo como um instrumento de proteção. Eu acredito nisso, eu ponho este poder e essa força nisso. Então, para mim, ele serve também para isso. Eu posso usar o meu japamala como algo que me ajuda a me acalmar, um recurso para me acalmar. Então, eu coloco este poder no japamala, eu coloco esta força nele e uso esse recurso quando preciso. É isso. Vamos lá. Eu acho que não vai dar para a gente responder mais nenhuma, porque as que estão aqui agora são perguntas um pouco mais complexas. Elaboradas. Essa aqui eu acho que dá para falar rapidinho. Quer ver? Como fazer com os pensamentos que não param? Se concentrar na respiração. Os pensamentos realmente não vão parar, né? A gente não tem aqui um botãozinho on-off que a gente pode desligar os pensamentos e meditar. Os pensamentos vão continuar. O ponto que eu acho que é importante você tentar fazer, de repente, ver se funciona para você, primeiro, parar de lutar contra os pensamentos. Então, eu gosto muito de um exemplo que a gente fala assim, se eu falar para você agora assim, não pense em elefante, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça?
um elefante. Se você ficar tentando não pensar, é aí que você vai ficar pensando mesmo. Ah, porque eu tenho que ver tal coisa amanhã, tenho que resolver a ceia de ano novo, meu tio vem, meu tio não vem, nananana, enfim. Aceita os pensamentos. Eu gosto muito de falar assim, se os pensamentos vierem, agradece e fala assim, assim que eu terminar de meditar, eu olho para você. E deixa ele passar. A Carla faz muito uma visualização algumas vezes, que eu gosto, que ela fala assim, imagina um céu azul, onde as nuvens são os pensamentos. E da mesma forma que eles chegam, permita que eles passem. E vai passando. E sem ficar lutando para não pensar. Somente observe. Somente observe. A gente fala muito isso. E talvez um dia a gente aprenda sobre isso, a importância do observar. Só observe. Os pensamentos, eles são naturais. As pessoas falam, nossa, mas eu tenho muitos pensamentos. Eu falei, que bom, isso é sinal que você é normal. Eu também tenho. Todo mundo tem. Vem muitos pensamentos. Apenas observe os pensamentos. Só isso. E permita que eles sigam. Para de brigar. Porque quando você quer brigar, você quer eliminar, não posso pensar nisso. Para. Não, não resolve. Só piora. Apenas observe. Deixa eles fluírem, que eles também têm espaço. Também cabe pensamento aí. É tudo normal, tá tudo bem. E segue em frente. É isso. A gente vai ter que encerrar, porque agora, às 8h45, entra a Meditação Kids. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou até deixar assim, ó. Se vocês quiserem que a gente responda mais perguntas, mandem pra gente no direct do Instituto, ou no meu, no do Bruno, enfim. Mas se não, mandem também opções de tema pra gente, que a gente pensa para conversar com vocês na semana que vem. A gente já falou diversas vezes, mas assim, é uma alegria realmente para a gente estar aqui. Quero agradecer a cada um que esteve aqui com a gente hoje. A gente fica aberto e esperando as sugestões de temas de vocês. E eu quero desejar uma boa virada para todos amanhã. Que seja um momento de reflexão. Aproveitem para meditar um pouquinho antes da virada. E que seja um novo ano de muita esperança e de muita saúde para todos. Foi muito bom estar aqui. Obrigado. Eu ainda não vou desejar um feliz ano novo para vocês, porque a gente se vê nas meditações. Esperamos todos vocês nas meditações. E amanhã às 20 nós vamos fazer uma meditação especial para o ano novo. Quero falar disso que o Rafa também disse, que sempre quando a gente vai fazer uma live, geralmente a gente põe uma caixinha de perguntas lá no Stories. Então você pode clicar lá e mandar sua pergunta. Porque daí a gente recebe as perguntas antes e já vai colocando na sequência para a gente responder. Porque às vezes aqui nos comentários são muitas perguntas e passa muito rápido. E às vezes a gente não consegue responder. Então manda lá na caixinha. E também aqui embaixo da live, ela vai ficar gravada, nós vamos deixar o meu Instagram e o Instagram do Rafa. Se vocês quiserem adicionar a gente lá, mandar perguntas por lá, nós estamos à disposição para ajudar, para falar sobre isso. Muito obrigado, foi uma alegria estar com vocês. E para aqueles que meditam às 20, a gente se encontra daqui a pouquinho. Um beijo. Obrigado. Beijo. Tchau.